Graça e paz, igreja do Senhor, povo abençoado, povo lindo. Quero ler com você aqui Salmo 91, vamos ficar de pé. Palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas águas encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Amém? Amém? Glória a Deus. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Amém? Quantos querem fazer do Altíssimo o seu abrigo nessa noite? Eu quero. Para que você tenha tudo isso, quantos querem habitar na casa do Senhor, na presença do Senhor cada dia? Eu quero. Amém? Glória a Deus. Nem o mal o atingirá. Versículo 10: desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Tudo isso para você que habita no esconderijo do Altíssimo. Que nós possamos habitar no esconderijo do Altíssimo a cada dia de nossas vidas, amém? Porque esse Deus santo e todo-poderoso está aqui nessa noite para ser louvado, para ser adorado através da sua vida. Se você está feliz, se você crê nisso, levante as suas mãos aos céus e dê um forte aplauso a Ele. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor, e poderoso, poderoso é o Senhor. Glória a Deus. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso e Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz que ressuscitou, vencendo a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Declare isso, Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Aleluia, aleluia. Tu és santo,
Ti, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, porque nós cremos que no meio dos louvores Deus habita, amém? Vamos lá, glória a Deus.
está entronizado no meio dos louvores do seu povo, amém? No meio dos louvores, irmãos, você tem que crer nessa palavra, que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio do seu louvor, meu irmão. Não é no meio do meu, do nosso, é no meio do seu, é individualmente. É quando você aí no seu lugar levanta seus lábios em adoração a Ele, e rendendo-se a Ele em adoração, derramando todo o seu ser na presença de Deus. Aí Deus habita, Deus entrelaça com você o amor dEle. Ele te abraça, o Espírito Santo vem sobre a sua vida, Ele já está habitando dentro de você, e Ele começa a se manifestar através do seu louvor, através da sua vida. Ele começa a te encher, e nessa noite Ele vai fazer algo diferente. Aleluia! Queremos nos render a Ti, Senhor, em adoração nessa noite. Leva-nos a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, Senhor, te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é seu poder. Quantos foram marcados por essa canção? Quantos se lembram quando você adorava o Senhor? Leva-me além, Senhor, na sua conversão. Quantos se lembram do tempo que você se prostrava diante dos pés do Senhor, assim como aquela mulher que enxugava os pés do Senhor Jesus com seus cabelos, adorando ao Senhor, que ela derramou o vidro de perfume nos pés do Senhor, e outras pessoas perguntavam, dizendo: por que isso é tão caro? Isso é tão caro, Judas perguntou. Mas aquela mulher deu tudo o que ela tinha, deu o melhor dela ao Senhor, e enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. Oh, aleluia! Nós possamos nos render ao Senhor. Aleluia!
render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que o seu coração anseia, querido. É o que o seu coração, a sua alma anseia nessa noite. Deseja todas as manhãs. Oh, aleluia, cante. Faça um coral ao Senhor te imaginar. Te imaginar é me inspirar. Pra quê? Pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais. Erga suas mãos aos céus pra Ele e diga: Senhor, Tu és incomparável, Deus. Tu és incomparável. Seu nome é maravilhoso. Cante pra Ele, igreja, cante. Exalte Ele. Leva-me além. Leva-nos, Deus. E além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. A montanha mais alta do que eu. Sim, Senhor. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Seu poder. Cante, leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-nos. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Seu poder, mais do Seu poder, mais do Seu poder, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, venha fluir da Tua unção, da Tua unção. Oh, aleluia, que a nossa vida venha fluir da Tua unção e mais do Seu poder. O poder que cura, o poder que restaura, o poder que age no íntimo do nosso coração. Oh Deus, que a nossa vida venha fluir mais da Tua unção. Prepara-nos, prepara-nos. Oh Senhor, prepara-nos, ó Deus, santifica-nos na verdade da Tua palavra. Mais o Seu poder. Peça mais o poder de Deus, meu irmão. Diga: Senhor, eu quero mais o Seu poder. Eu sei que eu não mereço, Senhor. Eu sei que eu não mereço mais o Seu poder, mas eu estou aqui. Somos Teus filhos, Senhor. Somos os Teus filhos e o Seu Espírito habita em mim. O Seu Espírito habita em você, igreja. O Espírito Santo habita dentro do seu ser. Ele habita dentro da sua vida. Ele habita. O Espírito Santo está em você. Tenha liberdade na presença dEle. Mais o Teu poder. Eu quero ir além do véu. Mais o Seu poder. Eu quero estar em Sua presença. Quero ir além. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Pode se assentar. Aleluia.
Gente, essa canção eu canto ela há 20 anos. Amém. E é maravilhosa essa canção, quando ela fala assim: ó, Senhor, nos leva mais além, nos leva mais um nível mais profundo, nos leva um nível de intimidade com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Pastor, o Ivoninho falou assim: você vai fazer o louvor hoje? Vamos. Daí vem naftalina aí. Aí vem naftalina. Eu falei: vamos na naftalina e nós vamos romper. Aí a gente vai tirando lá assim, enchendo. Quantos já foram cheios da presença de Deus dessa noite? Dê um forte aplauso a Jesus Cristo. Não, sério, se você já foi tocado pela presença do Espírito de Deus nessa noite, aleluia, e esses louvores vão se renovando, né, e vão trazendo à nossa memória coisas maravilhosas. Deixa eu falar uma coisa, essa canção me gera alguma coisa interessante no meu coração. Quando fala assim: Senhor, leva-nos a um nível de intimidade. Eu vou falar uma coisa séria para você. No dízimo e na oferta, ouça o que eu estou falando para você. No dízimo e na oferta, muitas vezes, se você parar para perceber, vai gerar o nível de intimidade que você tem com o seu Deus. Quando você está devolvendo o seu dízimo, quando você está devolvendo a sua oferta, quando você está ofertando ao Senhor, quando você está primiciando ao Senhor, dentro desse contexto está o nível de intimidade. Por quê? Porque está o nível de entrega. Vamos falar a verdade, o nível de intimidade, quando o filho, né, pede alguma coisa para o pai simplesmente ele pega ali e entrega. É um nível de intimidade, é um nível de confiança. Os agregados da família, a família ali, quando há um pedido: pai, eu quero isso, mãe, depois inverte, né? Quem já passou por isso aí, do pai falar assim: filho, eu estou precisando de tal dinheiro, e o filho vai lá: pai, olha aqui, o que o senhor está precisando? As finanças também estão ligadas a essa intimidade com Deus, sim, se você colocar no seu coração. Como é que você tem devolvido o seu dízimo, a sua oferta? Como é que você tem semeado? Aí você fala assim: Senhor, hoje eu estava lá com os irmãos na sala da recepção dos novos membros, e falando para eles: irmãos, vocês têm que entrar neste lugar, nessa igreja, e sentir que realmente essa casa de vocês é a família de vocês. Amém. E quando a casa é nossa, irmãos, quando a família é nossa, a gente quer o melhor. A gente quer o melhor. Por isso que Malaquias falou assim: olha, tragam tudo à casa do tesouro, para que não venha a faltar, para que venha a abundância. Então toda vez que você semeia no campo missionário, nas ofertas, nos dízimos, toda vez Deus tem algo especial para mostrar para nós, mas gera em nós um nível de intimidade. Se você muitas vezes está tendo seu coração endurecido diante das ofertas, diante da fidelidade de Deus, pare para pensar. Você não está se sentindo tão íntimo de Deus como deveria estar. Então é um momento que você fala: Senhor, eu quero mais intimidade. E quando eu falo também em levar mais além, eu tenho orado pela vida desta igreja, para que o Senhor venha suprir não só as necessidades de cada um de vocês, mas que venha muito mais além, venha haver muito mais. Não só para investir no reino, não só para investir nas pessoas, não só para você prosperar na sua vida financeira, mas para que o reino de Deus realmente estabeleça, que nós possamos, através dos dízimos e das ofertas dessa casa, alcançarmos muito mais vidas para o Senhor Jesus. Que esse é o objetivo de tudo isso. Você crê nisso? Amém? Queria orar por você neste momento. Feche seus olhos. Pai de amor, obrigado por uma igreja que a cada dia tem entendido o que é fidelidade. Obrigado por uma igreja que a cada dia tem entendido o que é intimidade com o Senhor. Obrigado por uma igreja que tem entendido o que é gratidão. Obrigado por uma igreja que tem, Pai, celebrado a generosidade, Senhor, não só nos projetos desta casa, mas muitas vezes a generosidade entre os irmãos, o apoio, a graça, a empatia. Deus, vem sobre o teu povo e ministra, Deus, para que nós possamos estarmos mais íntimos, estarmos mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo a tua misericórdia, nós pedimos a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Se você confirma essa oração, diga amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Os irmãos vão estar agora recolhendo dízimos e ofertas. Tem um QR Code aí que você pode também devolver. Tem também a maquininha lá do cartão, lá na recepção. Você pode procurar também o pessoal da recepção. E tem os envelopes avulsos ali também,
para esse momento tão especial, esse momento tão maravilhoso que é o momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas ao Senhor Jesus. Que o Senhor multiplique 1000 vezes mais sobre a sua vida a cada dia. E lembre-se, ofertar, dizimar, devolver é sinal de intimidade, de gratidão. Olá, boa noite, eu sou a Maricília e vai começar mais um iMovie News. Dia 10 de junho, se inicia aqui na iMovie Presidencial, você não pode perder. Para a comemoração de 5 anos da Torre de Oração 24 Horas, nos dias 16, 17 e 18 de junho, a pastora Fátima e Vanderlei, da Lagoinha BH, farão a ministração do seminário de oração. Quinta dia encontro, às 19h30, aqui na iMovie Presidencial. E todos os sábados temos Red Rockets às 19h30. Você jovem e adolescente, venha participar conosco. Olá! Se esse vídeo chegou até você, é porque você pode se tornar o próximo intercessor da Igreja Perseguida, o povo de Deus que enfrenta perseguição nesse exato momento. Ao redor do mundo, 360 milhões de cristãos são atacados, negligenciados e até mesmo mortos pelo simples fato de seguirem a Jesus. Por isso, queremos convidar você a mobilizar a igreja brasileira para participar do DIP. O DIP é o Domingo da Igreja Perseguida, um dia separado para que o corpo de Cristo em todo o Brasil levante um clamor com um só propósito: orar pela igreja perseguida e fortalecer os cristãos perseguidos. Todos os anos, o Domingo da Igreja Perseguida acontece uma semana depois do Pentecostes, pois foi nesse momento que, historicamente, a perseguição começou na igreja primitiva. Este ano, vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que enfrentam perseguição extrema, nos países mais perigosos para os cristãos perseguidos. Para participar do DIP, é simples. É só envolver sua igreja e dedicar um tempo de oração em favor dos cristãos perseguidos. Este tempo depende inteiramente de você. 15 minutos, 1 hora ou um dia inteiro voltado a favor da igreja perseguida. A Bíblia nos diz para orar sem cessar. E nós convidamos você para estar em constante intercessão pelos cristãos perseguidos. Não deixe sua igreja de fora. Participe do DIP para que eles sejam fortalecidos. Faça seu cadastro e comece a acompanhar todas as informações. Informações para que você seja uma bênção para os cristãos perseguidos. E o nosso iMovie News se encerra por aqui. Não se esqueça, todos os domingos, às 19 horas, culto de adoração a Deus, na iMovie Presidencial Amor e Cuidado. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Vamos cantar a nossa canção oficial da iMovie. A canção do pastor Josias. Qual que é? Alguém lembra aí ou não? Ao único. Vamos lá, vamos celebrar esse rei, ao único que é digno, né? De todo louvor, de toda... Vamos mais um pouquinho. Agora é uma nova versão, viu, pastor? Roupagem nova, tá? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, que enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Declare as minhas mãos eu quero levantar e eu vou entregar te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Contemple a Ele. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-nos, Senhor, leva-nos, oh, leva-nos à sala do trono. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono. Pra quê? Pra te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Jesus. Leva-nos à sala do trono nessa noite, Senhor. Leva-nos, Espírito Santo, à sala do trono, Senhor, para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, Jesus. Cante com a sua voz, erga as suas mãos e declare comigo assim, ó: leva-me à sala do trono. Vamos lá, igreja. Oh, leva-me à sala do trono. Erga as suas mãos para ficar bem lindo ao Senhor. Te adorar, Senhor. Oh, leva-me. Aleluia. Leva-me, Jesus. Te adorar, Te adorar, Senhor. Senhor. Adore, igreja. Adore ao Senhor. Oh, leva-me à sala Do trono. Ei, calabaxeira, canta lamaçore, calabanás. E adorar, Senhor. Adore, igreja. Eleve ao Senhor Leva-me a sua adoração. lavacheia, lavaçore, O seu canta louvor. lavacheia, lamanás. Celebre ao Senhor
consumador da sua fé. Expresse, celebre o Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia, Aplauda ao Senhor. Celebre ao Senhor. Te adoramos, Aleluia. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Pai. Muito obrigado, doce Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Leva-me. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos, Pai, de entrar na tua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que fala ao nosso coração. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Pai. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Aleluias, aleluias. Aleluias. Podem se assentar. Aleluias. Deus abençoe a todos. Graça e paz, igreja. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Que bom podemos estar na casa do Senhor, adorando, celebrando ao nosso Deus, ao nosso Salvador. E nós vamos, nessa noite de celebração, de festa, porque dia de batismo é dia de festa, amém? É dia de festa, de celebrarmos. Eu me lembro, com 10 anos, já tem muito tempo, o dia do meu batismo foi ainda num rio, lá no Paraná, num dia muito gelado, muito frio. E eu estava com crise de bronquite, muito mal. E eu lembro que naquele dia eu falei, mas eu não abro mão do meu batismo, eu quero me batizar. E meu pastor falou assim, você crê que se você descer as águas do batismo, você pode não só passar pela experiência do batismo, mas o Senhor também pode te curar? Eu falei, eu creio. Irmãos, e eu desci naquelas águas geladas do rio do Paraná. E quando eu saí, eu já estava curada, sem a crise. Sabe, porque essa experiência do batismo aqui, ela é maravilhosa. É um marco, é um divisor de águas na nossa vida. Então é muito importante. E você que ainda não passou por essa experiência, hoje você vai ter a oportunidade de ver os nossos irmãos passarem. E quem sabe no próximo batismo é você que vai se preparar e vai passar por essa linda experiência. Porque é a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida. Ela é importantíssima. Amém? Mas vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 22. Quando o Senhor me deu essa mensagem, eu ainda não tinha percebido que daria bem no dia do batismo. E o tema dela é sobre as águas. Sobre as águas. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos convida a andar sobre as águas. Sobre as águas. A vivermos experiências com Deus e andarmos sobre as águas. Então vamos ler então no livro de Mateus, no capítulo 14, no verso 22 em diante. Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Encaminhando a tarde, terminando a tarde, lá estava ele a sós. Entretanto, o barco já estava longe, os barcos com os discípulos, a multidão, a muitos estádios da terra, mas açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite,
lá pelas 3 da madrugada, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhes Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluias. Sobre as águas, o Espírito Santo de Deus nessa noite nos convida a entendermos esse chamado dele para nós. Como ele chamou Pedro, nessa noite também o Espírito Santo de Deus nos chama a vivermos essa experiência. E essa palavra é para nortear a mim e a você numa experiência, numa nova fase, num novo momento que o Senhor tem para a sua vida. E isso que nós lemos, esse evento que nós lemos aqui, é um dos eventos mais assim sobrenaturais, extraordinários, que a Bíblia relata para nós de milagres, porque nesse evento nós vemos que Jesus andou sobre as águas, Pedro anda sobre as águas, e também o Senhor estende a mão e pega Pedro e coloca no barco. Então nós vemos um grande milagre, algo sobrenatural acontecendo aqui nessa experiência. E nós estamos falando aqui dos discípulos de Jesus, muitos deles tinham experiências de pescaria, de pescar, conhecia do tempo, conhecia sobre questão de navegação, do clima, eles conheciam e sabiam, né, o que estavam fazendo. E Jesus mandou eles entrarem no barco e ir, Mar da Galileia adiante, entrarem. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo. Era tarde, né? E eles entraram e foram. Mas eles foram o quê? Agindo conforme o que eles sabiam, as suas experiências, as suas habilidades, as suas técnicas de navegação que eles tinham na época, de pescador, e se o vento está soprando para cá, está soprando para lá, o que vai fazer? Os discípulos estavam sabendo mais ou menos, ou achavam que sabiam o que estavam fazendo, né? Os discípulos dominavam uma parte dessa técnica de navegação aí. Mas note que nesse texto que nós lemos, em um determinado momento, as suas habilidades não foram o quê? Suficientes para lidar com as tempestades que estavam acontecendo. Não eram suficientes. Todo conhecimento, toda habilidade. Nós também somos cercados de habilidade, de conhecimento, e precisamos e devemos buscar conhecimento, habilidade, aperfeiçoar. Precisamos fazer isso. Nos aplicarmos em ganhar conhecimento nas áreas que o Senhor nos colocou. Mas saiba que nós precisamos depender do nosso Deus. Depender do Senhor. Se nós queremos viver experiências sobrenaturais com Deus, nós precisamos buscar ferramentas espirituais. Nós precisamos depender de Deus. Nada terreno pode lhe trazer paz perante as tempestades. E quando eu digo aqui de paz, porque se imagine num barco
saculejando para lá e para cá, a água tentando entrar dentro, você dentro de um mar. O desespero que dá. Essa experiência é terrível. E aí você vê que as suas habilidades não estão dando conta. E aí a gente tem que clamar a Deus. E eles clamaram, né? Para viver essa experiência. E o que nós temos que fazer também? Clamar para sentir paz. Porque no meio da tempestade, gente, a habilidade não traz paz para nós. O que nos traz paz é a paz de Deus. Ela é única, ela é exclusiva. E a paz que a Bíblia fala para nós, fala que é uma paz que excede o nosso entendimento, a nossa razão e a nossa compreensão. É diferente de eu falar, eu estou em paz e estou tremendo. Não, quando eu estou em paz, as coisas estão acontecendo, a tempestade está acontecendo, mas algo dentro de mim tem uma paz que vem de Deus, que eu sei que no final tudo vai dar certo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então a gente precisa buscar essa paz, viver essa paz em Deus. Pare de buscar na terra o que você irá encontrar apenas nos céus. Pare de buscar na terra essa paz, essa alegria, essa segurança, essa certeza, essa convicção. Isso que eu e você precisamos, nós só vamos encontrar nos céus, em Jesus. Essa paz que eu estou falando, no meio da tempestade, a gente só encontra em Jesus. E sobre as águas, o Senhor quer me fazer andar sobre as águas. E nessa noite é isso que o Espírito Santo quer falar conosco profundamente. E eu vou destacar 3 pontos aqui, 3 convicções que eu e você precisamos ter e que nós vamos ver que Pedro, né, teve essas atitudes. Essa convicção de viver essa experiência de andar sobre as águas. Quantas vezes nós tivemos oportunidade de viver um milagre, mas nós não vivemos, porque nos faltou convicção para poder viver essa experiência. Faltou-nos essa certeza. E a primeira convicção que eu e você precisamos é que Jesus está conosco todo o tempo. Ele está vendo a sua luta. Por que muitas vezes, quando nós estamos passando pela luta, nós achamos que Ele não está olhando para nós, que Ele não está nos vendo, que o Senhor nos abandonou? Quem já pensou isso? Só eu? Sabe por que você pensou isso e eu pensei? Porque nós somos humanos e a gente tem a tendência de achar que as pessoas nos abandonam, inclusive Deus. E nós vemos aqui nessa experiência dos discípulos que Jesus é que direcionou eles para o quê? Entrar no barco e ir para dentro do mar. Foi Jesus. E Jesus foi para onde? No texto diz que Jesus foi estar sozinho, ele foi orar. Foi ter um tempo com o Pai. E mandou que os discípulos fossem viver essa experiência. Sabe, essa situação que você está passando, e que você sabe que foi Deus que te levou para ela, mas está difícil, né? Jesus, o Senhor me deu um comando, o Senhor me deu uma direção, eu senti paz, mas agora, olha só as ondas, a água entrando dentro do barco, meu Deus. Jesus falou para os discípulos, entra no barco, impeliu eles para irem para o mar adentro, e eles começaram a vivenciar essa experiência. Mas no texto você vai ver que uma hora lá na frente, Jesus aparece.
Jesus aparece andando sobre as águas, no momento que os discípulos nem imaginavam o que ia acontecer com eles. Jesus estava lá. Jesus aparece. Quando eu e você, muitas vezes estamos pensando que Jesus nos abandonou, que Jesus nos deixou a sós, e Ele está de longe para nós, mas Ele de verdade, Ele está de perto. E Jesus está olhando para mim e para você. Não te deixa só, não me deixa só. E aí a gente precisa entender que muitas lutas nós precisamos passar. São essas experiências que nos amadurecem. E são essas experiências que vão permitir a gente poder viver um grande milagre. Né? Se eu não passar por luta, se eu não passar por adversidade, se eu não passar por coisas difíceis, como é que eu vou ter grandes experiências? Então são grandes oportunidades de vivermos grandes experiências com o nosso Deus. Mas por que logo a gente pensa que o Senhor nos deixou e nos abandonou e se esqueceu de nós e não nos ama mais? E não nos ama mais. É fácil ficar com medo. É fácil que a nossa fé fique abalada em dias que a gente está frustrado, está cansado. Sabe, os discípulos estavam cansados. Eles já tinham usado todas as suas habilidades. Eles estavam se sentindo frustrados. Que tudo que eles sabiam fazer, eles já deviam ter tentado. Estavam remando. Mas o vento levava de um lado para o outro, menos ao destino que eles precisavam chegar. E já era lá 3 da manhã. Era madrugada, gente. Você imagina? Você num barquinho? Quem aí gosta de navegar? Um barco? Deve ser assustador. Eu que tenho medo de água, eu já fico apavorada só de entrar no barco na beira do barranco. Imagina um negócio lá. Não sei nadar. Mas nós precisamos aprender a confiar no nosso Deus. E sempre ter essa convicção. Estamos convictos de que Deus não nos abandona e não nos deixa só. Você quer andar sobre as águas? Tenha essa convicção no seu coração. Você quer viver o extraordinário com Deus? Tenha essa convicção que independente da tempestade, da altura das ondas, do vento que está soprando, ei, Deus está comigo. Ele está comigo. Ele cuida de mim. Se o Senhor permitiu eu estar passando por isso, Ele está comigo e eu vou dar conta. Eu vou conseguir. Eu vou vencer, porque o Senhor é comigo. E de repente, os discípulos vão ver o quê? Vão ver Jesus aparecendo. Gente, não tem coisa melhor do que viver o de repente de Deus. Sabe quando você está no seu limite? Que suas forças já se esgotaram. Aí de repente algo acontece. A resposta cai do céu. Algo extraordinário acontece. Algo que não tinha possibilidade. Deus traz. Jesus aparece e vem na sua direção. Jesus foi na direção dos discípulos. Jesus foi na direção e eles viram Jesus, mas eles não entenderam que era Jesus e começaram a achar que era um fantasma, sei lá o que era, e começaram a gritar. E começaram a gritar. Mas Jesus disse: sou eu, não tema, não tenha medo. E Pedro, cheio de ousadia, vai e diz: Senhor, Jesus, mestre, se é o Senhor, faça com que eu vá andando sobre as águas também. E Pedro, nessa hora, aí Jesus diz para ele, né? Então venha. Nessa hora, Pedro escolhe, ele faz uma escolha.
Ou ele permaneceria no barco, sendo açoitado pelas ondas, pelo vento, e passando aquele medo e aquele pavor, ou ele sairia do barco para viver uma nova experiência com Jesus. E aqui nós aprendemos com Pedro a sair do barco, a sair do comodismo, a sair da situação que nós estamos, para vivenciar o milagre, para vivenciar o extraordinário de Deus na nossa vida, o de repente do Senhor. E quando Jesus apareceu, irmãos, e os discípulos viram Jesus, aquele momento, sabe o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos? Eu sou maior que essas ondas, eu sou maior que essas tempestades, eu sou maior que todas as situações. Sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa noite, Espírito Santo? Eu sou maior na sua vida. Essas ondas, essa tempestade que você está passando, vai passar, porque eu sou maior na sua vida. Eu sou contigo. Não temas, não tenha medo. Eu sou contigo. E a segunda convicção que nós precisamos é vivenciarmos milagres quando estamos dispostos a agir com fé. Nós só vamos vivenciar milagres sobre as águas quando nós estivermos dispostos a agir por fé. E foi isso que Pedro fez. Ele teve que fazer uma escolha, ficar no barco ou sair do barco. O que ele fez? Ele saiu do barco. Meu irmão, minha irmã, o que está te impedindo de sair do barco para viver esse sobrenatural, para viver essa experiência com Deus? Sabe o que está nos impedindo de viver? Uma escolha, um posicionamento, uma decisão, agir por fé. O Espírito Santo nessa noite nos chama a viver um novo nível de fé. Fé. A hora que Pedro colocou os pés na água, tentou sair do barco, gente, eu acredito que os outros discípulos devem ter ficado apavorados. Você imagina você no barco, aí uma das suas amigas, os seus amigos resolve sair. Não, eu vou sair e vou andar sobre as águas. Por quê? Eles não tinham vivido essa experiência ainda. Eles não sabiam que ia dar certo. Mas Pedro, convicto daquilo que Jesus falou para ele, vem. Ele foi, baseado não na palavra dos amigos, não na palavra das pessoas, que às vezes nós ficamos ouvindo muitas vozes. E a voz que eu e você precisamos ouvir, que é do Espírito Santo de Deus dizendo, vem. Vem viver essa nova experiência. Vem andar sobre as águas. Vem, eu vou te colocar para viver um novo nível. Nós temos medo. Damos razão, damos credibilidade à voz do medo, a vozes que tentam nos paralisar, quando precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, que quer te fazer andar um nível a mais, andar além, andar além. Nós cantamos aqui, leva-me além, Senhor, leva-me além, Senhor. Ai, o Espírito Santo está te dando a oportunidade de você ir além, de você viver uma experiência, e você fala, eu estou com medo, ai, eu não vou, eu estou com medo. E o Senhor está falando, minha filha, meu filho, eu quero te levar além, para viver uma experiência sobrenatural comigo. Sabe o que nos impede viver experiência sobrenatural? O natural. Nós permitimos que o natural impeça o sobrenatural de Deus acontecer em nós e através de nós. Damos mais credibilidade ao natural do que ao sobrenatural, ao poder de Deus. Não vivemos experiências mais fortes e marcantes e decisivas na nossa vida. Então saia do natural para viver o sobrenatural. Saia do natural para viver o sobrenatural com Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de viver essa experiência que o Senhor tem para você e para mim.
Andar sobre as águas, estar sobre as águas, dar passos sobre as águas, é sobrenatural. Não tem nada de natural, é sobrenatural. Então o convite do Espírito Santo de Deus para nós é isso mesmo: viver o sobrenatural. Você e eu somos convidados a viver isso. Agora, essa escolha, essa decisão, ela é pessoal. Ela é pessoal. Agora, se você e eu imaginarmos aqui, se todos nós ativarmos esse nível de fé, de vivermos esse sobrenatural nas nossas vidas, quando nós chegarmos aqui nessa igreja, gente, algo extraordinário vai descer. É céus na terra. É céus na terra. Mas nós precisamos desejar ardentemente e fazer essas escolhas, tomar essa decisão crucial na nossa vida que Pedro tomou. Pedro foi ousado e saiu daquele barco. Ele saiu do barco. Ele pôs os pés nas águas. Estava já caminhando sobre aquelas águas. Mas olha só, mais um ponto que a gente precisa ter convicção para andar sobre as águas. A nossa fé requer foco. Sua fé tem que ter foco. Pedro já estava andando nas águas. Ele já estava vivendo o sobrenatural. Ele já estava indo em direção de Jesus. As ondas acontecendo, mas ele estava andando, ele já estava vivendo o sobrenatural. Mas o que aconteceu? Ele começou a reparar no tamanho das ondas, no barulho do mar, no vento que estava soprando. Ele começou a se distrair. Ele começou a valorizar as circunstâncias. Ele começou a dar mais razão ao que estava acontecendo ao redor do que está andando nas águas, por sobre as águas. Ei, tem hora que eu e você estamos vivendo o sobrenatural, o extraordinário, e a gente começa, mas será que é de Deus? Será que é Deus mesmo falando comigo? Meu irmão, você já está vivendo a experiência e você começa a duvidar. Você já está vivendo a experiência sobrenatural e começa a dúvida. Ela não é de Deus. Não é um sentimento de Deus para nós. Nós precisamos buscar de Deus certeza, convicção e agir por fé, para vivermos essas coisas extraordinárias. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou no mar, ele saiu do foco. Quem já fez isso? Tirou os olhos de Jesus e colocou nas circunstâncias? Tirou os olhos de Jesus e colocou na tempestade? Tirou os olhos de Jesus e colocou na adversidade? Mas essa adversidade aqui, essa aqui até para Deus é difícil. Essa aqui, ninguém pode me ajudar. Então, coloque o seu foco no lugar certo. Pedro tirou os olhos de Jesus e concentrou nos perigos ao seu redor. E aí ele começou a afundar. Quando mantemos nossos olhos fitos em Jesus, nos conectamos à verdadeira fonte de toda paz, poder e graça. Quando eu e você colocamos nossos olhos fitos em Jesus, nós vamos desfrutar dessa paz, dessa graça, da vitória, da bênção que o Senhor tem para nós. Aleluias. Quando nos concentramos em tempestades, nas circunstâncias, o mundo se torna um lugar verdadeiramente assustador.
Sabe? Quando eu e você colocamos os olhos na circunstância, no que você está vivendo, nessa adversidade, você começa a dar vida, mais valor, você começa a trazer mais credibilidade ao negativo, ao que, sabe, não é de Deus para a sua vida. Mas mude isso hoje. Volte o seu foco novamente para Jesus e valorize o dono da bênção, e valorize o Senhor da sua vida, e valorize o seu Salvador. Ele está com você. Se você quer andar sobre as águas, então mantenha-se firme, olhando para Jesus em todo o tempo. Aprenda a focar seu olhar na palavra de Deus. Aprenda a focar seu olhar na palavra de Deus. O Ministério de Louvor já pode tomar seu lugar. Nós vemos que Paulo, o apóstolo Paulo, diz em Colossenses 3, de 1 a 2: coloque o seu coração nas coisas de cima, onde Cristo está, sentado à destra de Deus. Concentre nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Muitas vezes nós estamos concentrados nas coisas terrenas. Estamos com os nossos olhos concentrados no que é aqui. Esquecemos de clamar aos céus, de clamar a Deus. Saia do natural e viva o sobrenatural. Tire os olhos da terra e coloque os seus olhos ao céu. Jesus diz aos seus discípulos em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Quando eu e você focamos nossos olhos em Jesus e buscamos Ele em primeiro lugar, mantemos o nosso foco nele, na palavra dele, todas as outras coisas vão ser sanadas na nossa vida, resolvidas, recuperadas, restauradas, transformadas, libertas pelo poder do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós vimos que nesse barco não estava só Pedro. Os outros discípulos estavam lá dentro. Mas perceba que só Pedro teve essa atitude. Né? Só Pedro saiu do barco para viver essa experiência. E quando ele saiu, ele andou e afundou. Mas o texto diz que quando ele começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me! E Jesus estava o quê? Perto dele, tão perto que estendeu a mão e pegou ele. E trouxe ele para dentro do barco. E trouxe ele de volta à superfície, para viver o sobrenatural e extraordinário. Sabe, queridos, Deus tem grandes coisas. Não tenha medo de sair do barco. Não tenha medo de andar sobre as águas. Duas coisas vão acontecer com você quando você sair do barco. Você vai andar sobre as águas, mas por algum motivo você dá uma vacilada. É só clamar e o Senhor te toma pela mão e te faz submergir novamente. Então não tenha medo de viver experiências, porque Ele está perto de você. Se coloque de pé, igreja. Sabe, sobre as águas, o Espírito Santo nos chama nessa noite. Decida andar sobre as águas, a viver experiências com o Espírito Santo. Sabe, eu não sei como você está, como está o seu nível de fé, de relacionamento com Deus, mas essa palavra é para nós nessa noite. Andarmos por fé. O Espírito Santo nos convida a viver um nível de fé. Chame o Senhor, invoque o Senhor, clame ao Senhor, e você vai poder testemunhar e relatar que o Senhor te fez andar sobre as águas, que o Senhor tomou pela mão e te fez voltar à tona. Aleluias, para glorificar ao Senhor.
e exaltar o nosso Deus. Cante, se o sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és quem me guia. Se o mar me submergir, a sua mão O Senhor te traz à tona para andar sobre as águas, para te fazer valer o sobrenatural, o extraordinário. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de sair do barco, não tenha medo tu és Senhor. de viver. Eu quero te convidar, você que se sente dentro desse barco, com medo de viver experiências com Deus, você que sabe, se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar com você. De repente você está vivendo experiências difíceis, tempestades têm assolado a sua casa, a enfermidade tem assolado o seu lar. Você tem vivido dias difíceis na sua casa, no seu trabalho, na finança, e você está dentro desse barco e ele batendo para um lado para o outro. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que o Senhor te dê uma unção de ousadia, de intrepidez, para você sair desse barco, você escolher, você decidir sair desse barco. Mas é uma escolha sua. Mas nessa noite nós queremos orar com você e declarar a palavra de vitória sobre a sua vida, para que você vença essa tempestade em nome do Senhor Jesus. E se você vir aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos abençoar a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, ó Pai, visita a tua filha, Senhor, e esta palavra, Senhor, nessa noite pro teu filho, pra tua filha, Senhor, encoraje a sair do barco, pra viver o extraordinário, pra viver o sobrenatural, pra andar sobre as águas, pra viver o novo de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, a viver uma grande experiência de fé, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Qual seja a tormenta, Senhor, cesse, no nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e eles possam reconhecer e adorar ao Senhor, ó Pai, e adorar ao Senhor, porque toda tormenta, em nome do Senhor Jesus, vai cessar, e o Senhor vai te dar graças para vocês viverem o sobrenatural. Tenha coragem, busque de Deus ousadia para sair dessa situação. O Senhor dará palavra, direção, em nome do Senhor Jesus. Deus
é contigo. Deus é contigo. Aleluias. Tenha convicção. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós oramos, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, a bênção, a vitória. Espírito Santo de Deus, visite cada um na sua individualidade, Senhor. Visite cada um, Senhor, na sua necessidade, Senhor. E cesse, Senhor, a tormenta. Cesse, Senhor, ó Pai. Cesse, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados, você que veio aqui na frente, olha aqui para mim. Olhe para mim, minha irmã, meu irmão. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Creia nisso. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa paz que a gente não entende, que a gente não explica, a gente vive, porque é de Deus, venha sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Podem voltar para os seus lugares. Deus abençoe. Volte em paz, em nome do Senhor Jesus. Tome posse. Saia do barco para viver o sobrenatural, para viver, para andar sobre as águas, sobre as águas, em nome de Jesus. O Deus da minha salvação. Vamos adorar ao Senhor. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor, e o meu louvor. Adore ao Senhor, igreja. Aleluia.
Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso, esse Jesus tremendo. Você pode se assentar nesse momento. Nós vamos passar por uma fase linda aqui, que é a fase do batismo. O pessoal já está se preparando. E por que a gente pede para todo mundo se sentar? Porque vai estar sendo filmado, fotografado. E depois a gente vai poder compartilhar. Algumas pessoas em vários lugares aqui do Brasil estão assistindo agora, estão conectados com a gente. Isso é maravilhoso, amém? Tem gente em Mato Grosso do Sul, tem gente em Mato Grosso, tem gente na Nova Zelândia, tem gente lá, eu esqueci a cidade, mas eu sei que é na Espanha, tá? Um abraço para vocês conectados conosco. E também esse momento agora muito importante, o momento do batismo, o momento que é uma das ordenanças do Senhor Jesus Cristo, que é o quê? Quem crer e for batizado será salvo. Uma das ordenanças do Senhor Jesus. Quando João Batista sai ali no deserto a pregar o arrependimento, que o batismo é o batismo de arrependimento, acontece algo maravilhoso. O próprio Jesus vem, João, ele fala assim: olha, eu não sou digno de batizar. E Jesus olha para ele e fala assim: olha, você faça o que tem que ser feito. Mas o próprio João falou assim: olha, eu batizo vocês com água, mas após mim vai vir aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, amém? Então Jesus, nós como João Batista, nós podemos batizar as pessoas nas águas, não tem problema. Mas quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo, e Ele é a razão de estarmos aqui nesta noite. Onde estão nossos candidatos ao batismo? Vem para cá, para nós estarmos nesse momento muito importante. Ah, maravilha, isso. Vem aqui para a gente estar. Bem aqui do meu lado. Maravilha, né? Cada um, uma nova fase, uma nova experiência. Isso é muito bom. Aleluias. E nós temos esta camiseta, né? Isso, pode ficar do meu lado aqui, ó. Pode vir, isso, fica aqui do meu lado aqui, isso. E nós temos essa experiência do batismo. Por que todo mundo tem essa camiseta aqui? Eu nasci de novo. Porque o próprio Jesus falou o quê? Que aquele que não nascer da água e do Espírito, né? Ele falou assim, olha, próprio quando ele fala a Nicodemos, aquele que não nascer, né? Nascer da água e do Espírito. Então, a importância desse novo nascimento é quando se desce as águas do batismo, entende esse propósito, né? Isso é maravilhoso, amém? Então, quando nós tomamos posse disso, realmente se faz uma diferença muito grande. E o próprio Senhor Jesus traz essa ordenança para mim, para vocês. Eu já tive a minha experiência do batismo, agora vai chegar de vocês. Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Aleluia. Então estenda as mãos para cá. Nós vamos abençoar a vida desses candidatos ao batismo, candidatos a contemplar aquela ordenança que Jesus falou, assim, olha, confessando que Jesus é o Senhor e Salvador da vida deles. Nós cremos. Amém? Pai de amor, por causa do teu poder e da tua graça, a experiência de fé que cada um deles vai ter neste momento simboliza realmente o que é a decisão por Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Eles creram e agora eles entendem: é a hora de descer as águas, é a hora de morrer para o mundo e nascer para Cristo. É o momento agora do nosso corpo espiritual ser sepultado nas obras da carne, para que agora nós podemos reviver nas águas do Espírito. E conforme a pastora falou nesta noite, para que pelo poder do nome de Jesus nós podemos caminhar sobre as águas e mergulhar nas águas do Espírito do Senhor. Nós profetizamos sobre eles em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus Cristo pela vida deles, amém? Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereci, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Glória a Deus. A gente está aqui com o Miguel e a gente louva a Deus pela vida desse jovem. E ele entendeu agora que chegou a hora dele confessar que Jesus é da vida dele. Amém? É isso mesmo? Amém?
Amém. Os pais estão aqui, está todo mundo. Aí as pessoas falam, não, mas ele está tão novo, gente. O entendimento hoje, né? Essa gurizada nova, vocês sabem disso, acelerou muito, né? Acelerou muito. Para o que não precisa, então, muito mais. Mas quando uma criança, um jovem, um adolescente decide, pastor, eu quero a hora, eu quero descer. Simplesmente o que nós temos que fazer é o seguinte: é cumprir o will de Jesus sobre a vida dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Um missionário uma vez foi para a África e ele ficou 1 ano lá e ele não conseguiu evangelizar ninguém. Mas tinha um garotinho que pela lei lá do país tinha que contratar alguém para fazer os serviços. E esse missionário foi embora frustrado. Falou, olha, não ganhei ninguém, só um garotinho que ficava lá cuidando, me ajudando nos serviços da missão, não deu certo. Muitos anos depois, esse missionário foi chamado para uma festa numa igreja no país lá da África onde ele foi. E era uma igreja de milhares de pessoas, milhares. Fizeram uma grande festa. Quando ele chegou lá e foi recebido, quem era o pastor, o presidente daquela denominação, daquela igreja? Ela era aquele garotinho, aquele missionário pregou o evangelho para ele. Então, gente, não duvide do poder de Deus sobre a vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Não duvide das promessas do ministério que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém, Miguel? Você crê nisso? Amém. Então, por causa da sua fé em Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, todo Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Aleluia! Aproveitar que já está em família aqui. Não é a mesma pessoa, tá, gente? É o Miguel e o Rafael, né? Miguel é um anjo guerreiro do Senhor Deus, né? Aquele que batalhava, que recebe as ordens, né? Que recebe as ordens do Senhor. E o Rafael também é um dos anjos de Deus, mas o nome Rafael significa Deus que sara, né? Jeová Rafa, né? Jeová Rafa, Jeová Rafa. Deus da provisão. Deus que faz a obra e o milagre na sua vida, amém? O coraçãozinho dele aqui tá para pocar aqui, o coraçãozinho dele. Aleluia! Por causa da sua fé, por causa das promessas que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua geração, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias. A gente está aqui com o Pedro, né? Chegou a hora, né? É batizando agora, né? Os filhos dos filhos, né? Se Deus tiver misericórdia de mim, eu vou batizar ainda os filhos do Pedro. Amém? Amém? Glória a Deus. O Isaac já está ali também, na lista. Mas o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus de aliança, de promessas. E é um Deus que Ele restaura alianças, Ele muda a história das pessoas. Através da vida do Anderson e da Selma, um casal que
há muito tempo a gente já caminha juntos, né? E a gente vê todas as promessas que Deus tem se revelado através deles. Depois são os nossos filhos, a nossa geração. Pedro é a primícia do Anderson e da Selma. É a primícia porque é o filho deles, é a geração deles que desce as águas do batismo. Quando aquele carcereiro falou para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Eles receberam a resposta, né, Ivoninho? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então não tem uma alegria maior para um pai, para uma mãe que está aqui celebrando o batismo do seu filho. A importância da fé e da esperança e da certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Então, por causa da sua fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Hoje a alegria lá na casa do Luciano, da Valdilene, né? Amém? Que bênção, né? Meu Deus, é emoção demais. A Lorena está aqui e ela está confessando já, ela só está confirmando, né? Desde o começo, os pais sempre, por isso que eu falo, gente, pai e mãe, continue firme com seus filhos, intercessores, levando seus filhos à palavra, a viver a palavra, andar na palavra, dando um bom testemunho. Deus vai fazer, a luta vem, a batalha vem, mas é nos momentos difíceis que a gente vê que a nossa família nos leva às decisões mais importantes da nossa vida. Por isso nós estamos aqui com a Lorena, glorificando a Deus pela vida dela, nos alegrando por essa decisão muito importante. Por causa da sua fé, nós estamos fazer juntos. Por causa da sua fé, por causa das promessas que Deus tem na sua vida, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca lá para nós a letra. O louvor. Isso, vamos lá. Provou o seu amor. Vamos cantar a igreja, vamos lá. Morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus.
Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Lucas está aqui nessa noite para dizer isso, querido. Você ama Jesus, né, Lucas? Amém? E ele cresceu no Evangelho, entendendo o propósito. Só bota aqui? Só bota aqui? Não? É? Mas depois ela vai vir, né? Depois ela vai vir. Não vai vir? Não. E quem mais da sua família está aqui? Família linda. A semente está aqui, gente. O coração desse menino bate forte por Jesus. E ele falou: pastor, chegou minha hora. Chegou minha hora. Chegou a sua hora, né, meu filho? Você que está na dúvida, não fuja da sua hora. Não fuja da sua hora. Se o Espírito Santo está te incomodando a descer as águas do batismo, se o Espírito Santo está te movendo, não fuja. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, somente isso. Coloca diante do Senhor sua vida. Lucas Vicente, agora também é Lucas Vicente, é Lucas Vicente de Paula, né? Então agora também ele vai ser Lucas Vicente de Paula e de Jesus, porque ele está confessando diante de tudo e de todos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dele. Amém? Amém? Então, por causa da sua fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a voz que sai pelo dia me atraiu, e o meu coração tentou até que descobriu que um dia junto agora vale mais de mil. É que a sarça pelo fogo não se consumiu, e a voz que sai pelo dia me atraiu, e o meu coração tentou até que descobriu que um dia junto agora, um dia junto agora vale mais de mil. Aleluias, glória a Deus. Engraçado, a Jéssica, quando ela veio aqui, acho que foi a primeira ou segunda vez, né? Quando ela veio num culto, no final do culto ela abraçou a pastora Josi e falou assim: pastora, eu senti muita presença de Deus e eu quero me batizar. Deus tocou no meu coração que eu quero batizar. Por isso, eu quero profetizar a sua vida. Você que ainda não desceu as águas do batismo, o Espírito Santo te tocar nessa noite. A hora que acabar o culto, você vai procurar a pastora e vai falar assim: pastora, eu quero me batizar. E a Jéssica falou: eu quero passar por essa experiência, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Isso é só o começo das promessas e dos propósitos que Deus tem sobre a nossa vida. Amém, Jéssica? Então, por causa da sua fé, por causa da sua obediência ao Espírito Santo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a sarça pelo fogo e não se consumiu, e a voz que sai pelo dia me atraiu, e o meu coração tentou até que descobriu que um dia junto agora vale mais de mil. É que a sarça pelo fogo e não se consumiu, e a voz que sai pelo dia me atraiu, e o meu coração tentou até que descobriu que um dia junto agora. Quero que você fique de pé agora, vamos cantar essa canção, vamos cantar esse louvor ao Senhor Jesus, glória a Deus. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu pelo dia me atraiu, e o meu coração tentou até que descobriu que um dia junto agora vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu pelo dia me atraiu,
presença. Cante, igreja, com alegria no coração. Cansarei da tua presença, atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me cansarei da tua presença. Que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que destruiu. Que um dia com tua glória vale mais que 1000. Que essa raça Oh, pegou fogo e aleluia. não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que Aleluia. e um dia com tua glória, Glória a Deus. com tua glória vale mais. Amém. Ó, esta unção que vocês receberam aqui agora é uma unção de multiplicação, amém? Todas as vezes que as pessoas desciam as águas do batismo e aceitavam Jesus, eles recebiam um chamado, é o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, amém? Ide por todo mundo, fazer discípulos. Deus vai usar vocês para ganhar vidas para Jesus. Deus vai usar vocês para você. É o testemunho, a vida. Deus vai mandar pessoas. Ah, mas esses meninos aqui, gente, se tem gente que ganha gente para Jesus, é jovem adolescente, entendendo? É criança. Quantos de vocês que estão aqui na igreja, porque foi o seu filho ou sua filha que começou a vir primeiro e depois você veio? Amém? Então, para ganhar almas, para multiplicar, para semear, não tem idade, por isso nós profetizamos sobre a vida de vocês, amém? Deus Pai, nós louvamos ao Senhor e nós cremos nesse novo tempo de multiplicação, de unção, de ativação ministerial, que o Senhor também venha sobre eles, Pai, com unção poderosa de evangelização, onde a Tua presença será com eles, e nós cremos pelo poder da Tua palavra, nós junto com os familiares, junto com os amigos, com os irmãos em Cristo, cremos no poder do Teu amor e da Tua graça, Pai. Pai, leva a tua igreja de volta para casa com o refrigério do Senhor, com a presença, com a esperança e com a fé renovada, para que nós venhamos sair deste lugar caminhando sobre as águas, porque os nossos olhos estarão fixos em Jesus. Não importa a tempestade, não importa o vento, não importa o barulho das águas, olhando para Jesus, eu e você teremos a vitória. Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do doce Espírito seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá na graça e na paz do Senhor. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. A minha vida é sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu Vamos lá! passado eu apaguei. Não há esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Glória a Deus! Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura. Nova criatura eu sou. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. E o melhor de Deus ainda está por mim. O melhor de Deus ainda está por mim. O
se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho.